Colossenses capítulo 2. Sinto que minha voz está um pouco alta. Se tiver, só baixar um pouquinho. Capítulo 2, verso 1 até o verso 7, diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios e falazes. Verso 5 diz: Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito eu estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, assim andem nele, ou andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como vocês foram instruídos, crescendo sempre em ações de graças. Até aqui. Obrigado pela leitura da sua palavra. Nos prepare com essa curta reflexão para sentarmos à mesa com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar. Eu esqueci de passar para o Pedro o tema. Ele sempre pede a gente um tema para colocar no YouTube lá, para posteriormente alguém que desejar assistir possa lembrar do tema. O tema que eu queria sugerir hoje para a gente seguir um caminho é confirmando a fé em Cristo no mundo de deslumbres, de encantos, de fascínios. Confirmando a fé em Cristo no mundo de fascínios. O mundo é um mundo cheio de encantos, de fascínios, de deslumbres. O mundo conspira tentando fascinar os olhos das pessoas, a fim de que cada uma delas, diante daquilo que elas vivem, sejam arrebatadas para o seu lado. Nesse tempo agora de Natal, nessas festas natalinas, o marketing trabalha pesado para que os olhos das pessoas, aquilo que elas precisam ou pensam que precisam, sejam direcionadas para um lugar para que elas possam gastar o seu dinheiro, comprar. Isso faz parte. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar exatamente como a gente pode confirmar a nossa fé no mundo assim. Como a cada dia nós precisamos e somos desafiados a confirmar, a reafirmar a nossa fé nesse mundo cheio de deslumbres. Um dos principais sinais da segunda volta de Cristo, e é algo que eu não abro mão de crer, isso faz parte da minha fé, e independente de ter 50 anos, não me acho menino, mas não me acho tão velho assim, mas eu não me prendo ao tempo e nem às coisas. Se Cristo voltar hoje, minha alma estará extremamente alegre ao lado dele, extremamente regozijante ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, pois eu creio na segunda vinda dele. E um dos principais sinais da segunda vinda, registrado por ele mesmo, pelo próprio Cristo em Lucas 17, do 20 ao 37, é algo que a gente percebe dia a dia nesse mundo de deslumbres, nesse mundo de fascínios. É um considerável aumento de pessoas que não querem mais ouvir a verdade da palavra de Deus. Você pode falar de tudo sobre elas, com elas, de política, você quer falar sobre moda, sobre tecnologia, sobre tudo, não fala sobre fé,
não fala sobre a palavra de Deus. As pessoas não querem mais, não desejam mais ouvir. No período da pandemia, exatamente no período do auge da pandemia, eu considerei isso algo bom, ao mesmo tempo perigoso. Pessoas, em face do risco de perder sua vida por conta de algo desconhecido que era a pandemia, começaram a invocar a Deus, começaram a fazer cultos na sua casa, começaram a abrir as sacadas dos seus prédios e ligar o violão e começar a cantar. Uns eram cristãos de fato, porém outros em desespero recorriam a Deus, recorriam às canções, recorriam às músicas sagradas, evangélicas, cristãs, e reuniam ali sua família. E não muito tempo depois de fazerem isso, era um tal de sertanejo universitário, junto com forrogode, junto com o funk, e sempre tinha a latinha de cerveja ou a garrafinha de vinho, para que eles pudessem celebrar, porque ninguém é de ferro. Houve esse período, então as pessoas recorriam a Deus, recorriam às músicas da igreja, justamente para dizerem assim: vamos nos apoiar nisso, vamos nos ancorar nisso, quando na verdade elas não tinham nada de fé no seu coração, não temiam a Deus, não amavam a Deus, não conheciam a Cristo. E um dos sinais da segunda vinda de Cristo é exatamente isso: as pessoas não desejarem mais ouvirem. Como é que a gente entende isso? Quando Jesus vai ilustrar isso, ele fala: lembra dos tempos de Noé? Ele vai dar o exemplo dos dias de Noé, onde as pessoas casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam, ou seja, a vida era vivida de forma normal. As pessoas viviam a sua vida de forma normal, e quando um pregador chegava, que Noé chegava e anunciava que o fim de todas as coisas estava presente, eles não queriam ouvir, porque eles estavam ocupados com as suas vidas. O segundo sinal perigoso é o aumento de uma falsa confissão de fé. Jesus vai ilustrar agora com a mulher de Ló. Ele vai usar como ilustração uma mulher que tinha um marido que cria em Deus, mas ela estava muito apegada ainda às coisas construídas com seu marido. Ela estava muito apegada às coisas que pertenciam a ela, que não pertenciam a ela de fato no seu coração, mas eram coisas da terra, não do céu. Quando Deus disse: Ló, saia e não olhe para trás, sua mulher nos deu o sinal de que a sua confissão não era genuína, não era verdadeira. Ela olhou para trás e ela nos ensina que uma falsa confissão de fé é perigosa, porque ela pode nos deixar estáticos, ela pode nos manter parados na vida. Então Jesus, na segunda vinda dele, os sinais da segunda vinda, nos mostra isso. E além desses dois sinais, irmãos, a Bíblia Sagrada nos mostra outras coisas que podem serem grandes obstáculos para o cristão permanecer firme na sua fé. Mas o futuro de qualquer pessoa que se enquadra dentro dessas duas realidades ditas e faladas por Cristo há muitos anos atrás, está sobre a responsabilidade dela mesma. Irmãos, eu quero repetir isso: o futuro ou destino de qualquer pessoa enquadrada dentro dessas duas realidades que Jesus falou é de total responsabilidade dela. Veja o exemplo do jovem rico. A pessoa, irmãos, que é semelhante ao jovem rico é aquela pessoa que Jesus está desobrigado, porque não pode mais interferir na sua decisão. A decisão do jovem rico foi: não, eu tenho tanto que eu não tenho condição de me desfazer disso em prol de seguir ao Evangelho. Eu não tenho mais condição eu tenho tanto que eu não posso me desfazer disso. Como é que eu vou viver sem isso? Meus irmãos, Deus não se sente na obrigação de salvar a vida de um homem onde a sua escolha é andar longe dele. Jesus não se sente na obrigação de escrever o nome no livro da vida de uma pessoa que rejeitou a vida inteira aqui, nesse tempo, a palavra de Deus, ou usou de falsa profissão de fé o tempo todo. Ele não se sente obrigado a salvar um homem que o rejeita, que olha para a sua palavra como algo que é para tirar dinheiro das pessoas. Porém, irmãos,
Não adianta absolutamente nada uma pessoa decidir aceitar o convite de Cristo se o seu coração não estiver totalmente vazio do apego das coisas pelo mundo. É perigoso, é até desnecessário a gente apelar a uma pessoa decidir aceitar o convite de Cristo se de fato o coração dela não estiver vazio do apego das coisas deste mundo. O ingresso na vida com Deus, o ingresso na vida cristã, a sua permanência é uma luta, irmãos, diária contra 3 forças que a gente precisa ter força para lutar contra elas. A primeira é o mundo. Diga comigo, a primeira força é o mundo. Nós precisamos ter força para lutar contra o mundo. A segunda força que nós temos que ter para lutar é contra as forças do mal, contra as forças do diabo. E a terceira força é contra nós mesmos. Nós precisamos, irmãos, para ingressar na vida cristã e permanecermos nela, nós precisamos lutar contra o mundo, contra o diabo e contra nós mesmos. O diabo porque ele é o tentador, o mundo porque nos fascina, e nós mesmos porque nós somos tendenciosos. Nós não gostamos de obedecer. A natureza humana é desobediente, a natureza humana é semelhante àquela porquinha que o apóstolo Pedro ilustra na segunda carta que ele escreve. Ela aquela que olha para o lamaçal e mergulha nela, porque aquilo é a natureza dela, é o habitat dela, é aquilo que ela gosta de fazer. Mateus 11:12, Jesus disse que desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam é que irão se apoderar dele. Se nós não lutarmos contra o mundo, contra o diabo e contra nós mesmos, não vamos conseguir permanecer na fé diante dos fascínios deste mundo. Eu estava, esses dias, assustado com uma declaração de um homem, uma afirmação que ele diz. A tecnologia está tão avançada que é quase que impossível descobrir se uma voz gerada por inteligência artificial é da pessoa ou não. Ou seja, eles podem imitar, a inteligência artificial pode imitar a voz do Vilmar de uma forma tão eficaz que eu vou acreditar que é a voz do Vilmar. E isso acaba fascinando as pessoas para buscarem conhecer sobre isso. E elas mergulham nesse mundo tecnológico, eu acho muito bom, e tudo que a gente está fazendo hoje aqui é graças a Deus e a tecnologia que foi investida na igreja. Porém, irmãos, isso é algo nocivo, perigoso, que tem que ser cuidado e muito bem dominado por nós. Nós vivemos nesse mundo e a gente precisa ter cuidado contra o mundo, lutar contra o mundo, lutar contra as forças do mal e contra nós mesmos. As coisas mais preciosas da vida não são alcançadas e muito menos mantidas com facilidade. Vida espiritual, Bispo Rubem tem nos ensinado muito isso. Vida espiritual é uma vida preciosa, mas ao mesmo tempo é delicada. A vida com Deus é uma vida muito delicada. É uma vida que tem que ser cuidada. Pastor Arlindo, eu estou errado disso, Pastor Arlindo, 50 e tantos anos de caminhada. Para a gente construir uma relação com Deus, para a gente construir uma dignidade, uma reputação cristã, um testemunho eficaz, para que as pessoas possam olhar na rua e falar assim: rapaz, aquele homem, um homem de Deus. Aquela igreja ali é uma igreja fiel, irmãos, para construir uma imagem de 43 anos, Bispo Rubem teve que trabalhar. Mas para destruir, para acabar com tudo, basta um tropeço. E se o pastor tropeça, as ovelhas se dispersam. Se um pai de família tropeça, a família perde o tripé que sustenta essa casa. Se um pai hoje, se uma mãe hoje, falo pai e mãe porque talvez na família o pilar da casa de fé seja a mulher, não seja o marido. Muitos maridos talvez não estão caminhando, mas a mulher sim, e ela se torna um pilar de fé, ali de sustentação, de fé daquela casa. Se um desses se fraquejar, destrói a casa, destrói a família. Então, irmãos,
não é fácil, as coisas preciosas não são alcançadas com facilidade, como Jesus disse, é tomado por esforço, é mortificando, é crucificando a carne, é vigiando e tendo cuidado todos os dias. Precisamos viver nesse mundo como cristãos. Diga comigo isso, se você desejar. Diga: eu preciso viver como cristão neste mundo, ciente de que eu tenho um céu para conquistar e um mundo para vencer. Que desafio eu tenho! Eu não vou conseguir conquistar o céu se eu não lutar contra o mundo. Eu não vou conseguir conquistar a minha preciosa salvação, conquistada por Cristo na cruz, se eu não vencer o mundo, o fascínio do mundo, que me assedia todo dia e te assedia também. O principal elemento, portanto, irmãos, capaz de nos fazer permanecer unidos a Cristo e lutar para que os encantos e os fascínios do mundo não nos trague, não nos roube de Cristo, não nos tire da fé, é buscar o pleno conhecimento de Jesus. É buscar. Quando eu me converti há 30 anos atrás, com 20 anos de idade, eu era um homem fascinado por dinheiro, mas fazia por onde ganhar o meu dinheiro. Eu tenho um problema sério no meu joelho. Meu joelho me dá muito trabalho, mas ainda assim eu sou teimoso, faço coisas que eu não poderia fazer, mas faço. Faço um fortalecimento muscular para que eu possa ter uma sobrevida nesse joelho, mas tudo isso devido ao trabalho que eu fiz durante muitos anos, que me desgastou o joelho. Trabalhei muito para ganhar dinheiro, mas era fascinado por dinheiro. Comida para mim, almoço para mim, era penitência. O horário do almoço para mim era uma penitência. O horário do almoço para mim era o meu inimigo. Quando minha esposa e minha filha iam lá e paravam lá na loja, vamos almoçar, tem certeza? Eu não posso parar para almoçar. Se eu paro para almoçar, eu não ganho dinheiro. Se eu paro para comer, eu perco tempo e não produzo o que eu tenho que produzir, e entrego o que eu tenho que entregar, e recebo, e ponho no bolso aquilo que eu gosto, que é dinheiro. Quando eu me converti, quando Cristo tocou meu coração e me libertou do império das trevas, uma das primeiras coisas que eu me desprendi foi disso. Eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Há uns anos atrás, minha mulher dizia assim, quando eu abri o esconderijo: quantos aqui tem um esconderijo secreto na carteira? Confessa seu pecado para da tua mulher aí, vai. Quantos tem um esconderijo secreto na carteira aí? Tem? Aquele esconderijozinho secreto para colocar nota de 200? Pega aquela nota de 200 e coloca no esconderijo secreto assim. É emergência, né? Aquela emergência. Não vou olhar, porque quando eu olho eu pego e gasto. Minha mulher olhou assim uma vez, ela foi pegar minha carteira para pegar alguma coisa, ela disse assim: esse teu esconderijo secreto, ele não é mais secreto para ninguém, né? Há muito tempo ninguém se esconde aqui dentro. Eu falei assim: graças a Deus por isso, porque não falta nada, mas também não sobra tanto. Eu vivo alegre. O dinheiro não me escraviza mais. Eu não trabalho para ter muito, eu trabalho para viver em paz. O mundo não me fascina. O mundo não me encanta. Pastor, por que você não troca de carro? Para que, se o meu tem 4 pneus, o motor está bom? Estou tentando vender ele, mas não estou conseguindo. Querem me pagar muito pouco nele. Eu vendo até mais barato, mas do jeito que eles querem, não, aí não exagera. Não vai querer também me furtar. Mas não ligo para carro. Não ligo para carro. Tem amigos que andam com Mercedes e moram de aluguel. Tem amigos que têm um iPhone, já que saiu 15, já? Tem amigos que têm iPhone 15, quando pegam o meu celular, falam assim: nossa, compra um celular direito. Eu falei: põe crédito no seu. Põe crédito no seu celular primeiro, para depois falar do meu celular. O cara tem um iPhone 15, não tem crédito. O meu é um Asus
de 10 anos atrás, que quando cai no chão faz um buraco no chão, e o meu fala. O meu fala, tira foto, manda o WhatsApp, tem aplicativo de banco. Eu não me ligo com isso, porque isso não é precioso para mim. O que é precioso para mim é a minha vida com Deus. O que é precioso, deve ser precioso para você, é a sua comunhão plena com Jesus. E o principal elemento é a gente conhecer a Cristo. Quando eu conheço a Cristo, quando eu me aproximo dele, quando eu descubro nas sagradas letras quem ele é, o que ele fez para mim, tudo passa a ser indiferente para mim. Eu dou importância naquilo que tem que ser importante, mas o que é mais importante para mim é Jesus, é Cristo. E a experiência que Paulo nos ensina, olhe para Colossenses capítulo 1, ele faz 7 declarações aqui, maravilhosas, sobre quem era Cristo para ele e o que Cristo fez para ele. Capítulo 1, verso 13 em diante, olha as declarações de Paulo, vamos ler juntos? Ele nos libertou do império das trevas. O que ele fez mais? Transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu estava em um lugar e Deus tirou-me dali e me colocou num lugar seguro, num lugar melhor. Verso 14, na qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele diz, pois nele foram criadas todas as coisas. Interessante que Paulo faz menção a João capítulo 1, verso 3. Ele diz, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, quem está tomando conta da minha vida, quem me transportou do império das trevas, quem me deu redenção, foi aquele que criou todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É isso que Paulo está dizendo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, leia, tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. 18, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter primazia, porque aprouve Deus nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Paulo declara isso. É a declaração de um homem que tinha pleno conhecimento de quem havia salvado. Como um homem desse se desvia, irmãos? Como um homem desse vai encontrar fascínio no mundo? Como um crente que apega-se a essas verdades vai querer trocar uma Ferrari por um carro sem motor? Como um crente que teve um encontro com Cristo, que foi aliançado com Cristo ali, que viveu uma experiência do primeiro amor, vai escolher viver de outra forma, senão imerso numa vida com Deus? Meu irmão, conheça Cristo, se apaixone por Ele todos os dias, que o mundo jamais vai tirar você da presença dEle. Uma fé cheia de conhecimento sobre Cristo vai produzir em nós fidelidade e comprometimento com Ele. Quanto mais eu conheço, mais compromissado com Ele eu sou. Quanto mais eu conheço, mais fiel a Ele eu quero ser. Além disso, irmãos, o conhecimento de Cristo se torna o regulador das nossas escolhas, se torna o norteador das nossas escolhas. Eu conheço a Jesus, eu conheço a sua palavra, eu sei o que são os princípios da sua palavra, por isso vai nortear e regular a minha vida. O que a palavra de Deus diz que é errado, aquilo vai nortear a minha vida e vai me mostrar que é errado e eu não vou fazer. Então o conhecimento é a única ferramenta, é o único elemento da fé que vai nos levar, irmãos, a viver uma vida longe dos fascínios deste mundo. Vamos conseguir viver nesse mundo, desfrutar de tudo que esse mundo tem, sem que este mundo nos domine, sem que esse mundo nos escravize. Deixa eu continuar, mas eu quero deixar um conselho aos irmãos. Conhecimento sem um real compromisso se torna um grande perigo para a alma. Por quê, pastor?
Martin Lloyd Jones, escrevendo, ele disse: quanto mais conhecimento você adquirir da Bíblia, mais perigosa ou perigoso ele é, se você não aplicá-lo à própria vida. O que adianta conhecer e não aplicar? O que adianta você mergulhar na palavra de Deus, nos estudos, e sair daqui e continuar vivendo a velha vida, cometendo os velhos pecados, os mesmos pecados? Quanto maior for o conhecimento de uma pessoa sobre Jesus, maior juízo haverá sobre a sua escolha de conhecê-lo. Esse é o meu conselho a você. Quer conhecer? Comprometa-se com Ele. Quer mergulhar no conhecimento da palavra de Deus? Cumpra e aplique tudo que você viver. Porque isso pode ser prejudicial à sua vida se você fizer o contrário. Como é que eu ilustro isso? Eu ilustro isso com a mensagem de hoje pela manhã. Eu precisei abrir um parêntese aqui para colocar o que o bispo Rubem falou e a pessoa que ele falou. Veja o que aconteceu no episódio de Pilatos e os sacerdotes. Pilatos diz: a quem vocês querem que eu solte? Pilatos tinha algum conhecimento sobre Jesus? Não. Historicamente, Pilatos não sabia nada sobre Cristo. Pilatos sabia sobre Cristo as informações que davam a ele: que ele era o rei dos judeus, que ele era um tumultuador da paz de Israel, que ele estava ofendendo a religião judaica, que ele estava ofendendo a lei de Moisés. Pilatos só sabia disso. Mas os sacerdotes? Os sacerdotes conheciam tudo sobre a história. Os sacerdotes conheciam a lei, conheciam os profetas. Ele conhecia o fim da história e sabia que a plenitude dos tempos estava para chegar, mas não criam nela. Então, Pilatos vai ser julgado com menos severidade do que aqueles que conheciam plenamente toda a história e toda a narrativa bíblica. Meus irmãos, quanto mais conhecemos, mais compromissados precisamos ser. Quanto mais mergulhando aqui, mais responsáveis pelo nosso testemunho aqui precisamos ser. Quanto mais sentados aí ouvirmos conselhos, mensagens, anotando ou não, guardando ou não, mas quando ouvimos, nos tornamos responsáveis pela verdade dita. Ninguém aqui é inocente. Diga para o varão do teu lado: ó varoa, tu não é inocente. Agora nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos foi passado. Vamos lá, vamos seguir. Apóstolo Tiago relaciona o julgamento que receberemos com a proporção do conhecimento que nós vamos ter. Ele vai dizer: meus irmãos, não tornem ou não queiram se tornar muitos de vocês mestres, sabendo que isso vai gerar em vocês maior juízo. Pastor, o que é isso? Pastor, eu quero ser pastor. Pastor, eu quero ser mestre. Pastor, eu quero ser um ensinador, eu quero ser um discipulador. Pastor, eu quero ir lá para o Obed-Edom, porque eu quero falar, eu quero pregar, eu quero ir para os morros, eu quero ir para os guetos, eu quero ir para as praças pregar. Maior juízo haverá sobre ti, desejando isso, fazendo isso, do que talvez simplesmente ouvindo e lutando para cumprir todos os dias a palavra de Deus. O que mais, ou o que conhece mais, a ponto de ser um mestre, tem maior responsabilidade. E isto vale não só no âmbito ministerial, pastoral, mas isto vale para o âmbito pessoal. Quanto mais mergulhados no conhecimento, mais compromissados precisamos ser em aplicar aquilo que a gente aprende. Para que as pessoas não digam: o que adianta esse tempo todo de igreja? O que adianta tanto seminário? O que adianta tanta faculdade? O que adianta tanto estudo, se você ainda continua xingando? Se você ainda continua espancando esposa e filhos, maltratando as pessoas, tratando as pessoas com indignidade? Irmãos, maior juízo haverá para aqueles que buscam conhecimento, mas não aplicam ela na sua vida cotidiana. Diga comigo que Deus tenha misericórdia de nós. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós estamos sendo, não bombardeados é a palavra, mas nós estamos sendo convidados a mergulhar dia a dia
no conhecimento da palavra de Deus. Seminários, conferências, estudos, CETEB, CIAB, tudo é um convite para a gente conhecer, mas com responsabilidade para aplicarmos isso na nossa vida e sermos crentes fiéis e verdadeiros. Me encaminho para o final. O apóstolo Pedro faz um alerta ainda pior. O apóstolo Pedro faz um alerta ainda mais, e eu me perguntei, Jesus, eu tentei buscar um outro meio de pregar uma mensagem hoje diferente, mas eu falei, eu estou diante da mesa. Eu estou diante da mesa. Irmãos, isso aqui é muito sério. Não é aquele amigo do bispo Walter, surfista, que uma vez disse para ele, cara, eu vou lá na sua igreja porque eu me amarrei naquele negócio, daquele suquinho, daquele pãozinho, que ele dá onda. Isso aqui não dá onda, irmãos. Isso aqui é um dos sacramentos mais importantes da igreja, que só existem dois, batismo e ceia. Este sacramento é o mais importante da igreja cristã. Nós voltamos à mesa para relembrarmos a história e todo o percurso que Jesus fez para salvar a sua vida e a minha. Eu me volto à mesa para dizer assim, Senhor, eu não quero mais me esquecer. Eu estou aqui para não me esquecer, então nós voltamos à mesa nos lembrando dela para não esquecermos mais. O apóstolo Tiago faz um alerta ainda mais severo sobre quem conheceu a Jesus e abandonou depois de já ter o conhecido. Ele vai dizer, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante ao conhecimento do Senhor, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. É melhor que a gente nem queira conhecer, para abandonar depois. É mais perigoso e mais nocivo à alma do que uma vez a gente conhecendo e permanecendo. Concluo, irmãos. Os pais da igreja não desistiram da fé diante dos grandes sofrimentos que enfrentaram e nem dos prazeres do mundo no seu tempo. Porque olhando para trás, você pensar que os apóstolos não tinham encantos, o mundo sempre foi um lugar encantador. O mundo sempre foi um lugar de fascínios. Os contemporâneos de Noé viviam fascinados com o mundo daquela época. Talvez para a gente lá agora, transportado para lá, e a gente fala assim, mas que vidinha chata, não tem internet, não tem Wi-Fi, não tem 5G, não tem Netflix. Se nós fôssemos transportados para lá, a gente vivia uma vida monótona, mas para o tempo deles era fascínio. Os contemporâneos de Noé viviam esse fascínio. Porém, irmãos, os apóstolos, os pais da igreja, não desistiram da fé diante dos grandes sofrimentos, nem dos prazeres do mundo, por tudo que conheciam sobre Jesus, e eles se tornaram, irmãos, ou aquilo para eles acabou se tornando muito mais precioso do que qualquer outra coisa. Que assim seja conosco, pelo conhecimento que nós temos de Jesus, nada seja mais precioso para a nossa alma do que estar com Ele, do que permanecer com Ele. Davi voltou novamente, Salmo 51 nos mostra isso. Davi voltou novamente a Deus porque descobriu que através do conhecimento que ele tinha sobre o Senhor, que não existe nada que mais que traga prazer. Pode ser que você entenda de forma diferente e eu não consigo. Nada traz mais prazer para um homem de quando ele tem uma aliança fiel com Deus. Tem dias que nós estamos de pé por causa da aliança que Ele fez conosco. E por causa dessa aliança, Ele nos pega pela mão direita e nos põe de pé novamente. A jornada não chegou ao fim. A vida muda, os tempos passam, as situações vêm, elas vão. Hoje está tudo bem, amanhã está tudo mal. Mas vem Deus da aliança e nos põe de pé e diz, não pare, siga a jornada. Isso é mais precioso do que qualquer coisa nessa vida. Dia após dia, o sistema maligno desse mundo procura, através de muitas situações, nos fazer afastar da fé,
duvidar da fé e até negar a fé no Salvador. Mas agora, irmãos, cada culto que chegamos, cada adoração que fizemos a Deus aqui, cada culto que chegamos na igreja para oferecer a Deus, se torna uma oportunidade única de confirmar e de reafirmar nossa fé e dizer que nós cremos em Cristo. Diga comigo: eu creio em Cristo. Ele é o arrimo da minha vida, da minha sorte. E estar diante da mesa, irmãos, é voltar à história, é relembrar todo o caminho do sofrimento percorrido por Cristo na cruz, até a cruz, e reafirmar a nossa esperança e vitória que Ele teve sobre a cruz e sobre a morte. Quando eu volto à mesa, eu estou dizendo assim: Ele venceu. E se Ele venceu, nós venceremos também.